Olá pessoal, boa tarde. Passando aqui mais uma vez para deixar o vídeo da semana. Espero que estejam todos bem e possam e que estejam acompanhando os conteúdos, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês podem entrar em contato. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à atividade, às questões relacionadas ao texto, à história de Blimundo, tá certo? De Leão Lopes. Encontrados na página 171, 172. Nós vamos ver então, as questões que faltavam, questão 7, 8 e 9. Tá certo? Espero que tenham feito, se não, podem aproveitar para fazer e corrigir ao mesmo tempo, tá certo? Questão 7, nós temos o seguinte: releia o texto observando os itens a seguir. Então, esses elementos aparecem no texto. A questão está pedindo para você reler, para você estar mais atento, ressaltar os pontos que você deixou passar e então responder as questões, os itens que seguem. Ele diz assim, ó: expressões utilizadas no início do texto, então você vai prestar atenção a isso. O local onde ocorre a ação, se vai ser possível determinar. Tempo em que ocorre a ação, ver se a gente consegue também saber ou não. Caracterização dos personagens, a gente vai perceber isso também. Tipo de narrador e o autor do texto, tá certo? Lembrando que algumas informações dessas podem até mesmo estar fora do texto, em alguns textos que introduzem o assunto, introduzem o texto, tá certo? Aí o item A nós temos o seguinte: qual é a expressão utilizada no início do texto? E aqui é bem interessante porque normalmente a expressão utilizada nesse conto da literatura, um conto popular da literatura africana, mais especificamente do Cabo Verde, é a mesma expressão que nós encontramos nos contos de fadas europeus, né? Então, nós vamos ter aí a expressão era uma vez. E é interessante isso que a gente vai ver nos próximos itens, o que essa expressão ela pode dizer, o que ela significa, tá certo? Não é necessariamente só um fato de ser uma história criada, mas tem muito mais por trás disso. O Era uma Vez pode favorecer a universalização do texto, por assim dizer, como se fosse um texto que poderia se passar em qualquer local, em qualquer momento. Então ele pode ser referente à nossa época, à nossa história, como pode ser se referir a um tempo passado, um momento da história, mas é interessante que esse Era uma Vez torna o texto até mesmo próximo da nossa realidade, mesmo que alguns elementos que nós vamos encontrar no texto nós não encontremos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mas os valores ali defendidos, as características, o caráter das personagens está muito próximo da nossa realidade também, tá certo? Então a expressão aí, a resposta era uma vez. O item B ele diz assim: onde ocorre a ação? Pelo texto nós não temos como saber o local indeterminado. Por mais que seja uma um ambiente, um local bem típico, até dá para a gente perceber, da África, a gente não pode saber onde se passa. E isso é mais interessante ainda, porque pode se passar em qualquer lugar, na realidade. Em qualquer floresta, em qualquer descampado, em qualquer local onde existam grutas, cavernas, é, florestas ou campos abertos, tá certo? Então, tem essa aproximação também. A questão item C aí pergunta: quando ocorre a ação? Aí ligando, fazendo um link com os outros dois itens, né? Se começa com era uma vez, a gente também não tem como saber, né? A ação ocorre em um tempo indeterminado. Pode ter sido recente, bastante antigo, mas o que fica é que existe essa aproximação do texto para com a nossa época também, tá certo? O item D nós temos então a seguinte pergunta: o narrador participa da ação? Que tipo de narrador ele é? Ele é alguém que está dentro da história ou conta a história como um observador? Então você, na leitura, deve ter percebido isso. O narrador, ele conta a história como quem a ouviu contar, sem participar dos fatos que nós então encontramos ali narrados. É alguém que escutou a história e então passou adiante. O interessante desse texto
é que mesmo que o Leon Lopes, né, tenha escrito, tenha compilado, tenha feito é, a escrita desse texto, ele é um texto que vem da tradição oral daquele povo. Então, é um texto que é contado a várias gerações. O que o Leão Lopes fez foi, então, escrever e compilar esses contos que já existem na cultura daquele país. E aí o item E pergunta: em qual pessoa verbal, o foco narrativo, o texto é narrado? Se ele está contando algo que escutou, só pode ser então claramente em terceira pessoa, tá certo? E o último item dessa questão: quem é o autor do texto? Como vocês viram, o autor do texto é o Leão Lopes, mesmo que não seja um texto criado por ele, uma história criada por ele, né? Era uma tradição, um conto popular contado e recontado oralmente no Cabo Verde há bastante tempo. Interessante isso, né? Muito próximo também do que, por exemplo, o Ariano Suassuna faz aqui no Brasil, né? E outros tantos escritores. A oitava questão nós temos o seguinte: os contos populares sempre motivam alguma reflexão. Sobre o que esse conto faz você refletir? Quando você estava lendo esse conto, quais foram os elementos, as virtudes, as ênfases, os pensamentos, reflexões que você teve? Então aqui nós temos algumas respostas possíveis, tá certo? Não são as únicas, mas algumas que podem ser até a mesma que você escreveu. Então alguns pontos de reflexão, né? Sobre o valor da liberdade, só lembrar que era algo que o Blimundo valorizava bastante, né? Não queria que ninguém fosse seu dono, ele não que admitia que ele não pudesse então viver dentro da lei de acordo com as suas próprias vontades, né? Dignidade da vida, o direito de poder viver, de não estar submetido sempre, eternamente, a uma outra pessoa como se fosse um escravo. Então, essa dignidade, né, de poder fazer suas escolhas, de poder ter responsabilidades e tomar suas próprias decisões. Confiança e sabedoria também é algo que a gente pode perceber no Blimundo, por exemplo, né? O fato de ter tomado boas decisões até um momento crítico do texto, quando ele confiou demasiadamente naquele rapaz que o acabou prejudicando, né? Então, essa confiança, desconfiança em quem você a deposita também tem a ver com sabedoria. Então, essas são algumas respostas possíveis. Vocês podem, então, acrescentar de acordo com a visão, a leitura de vocês. Tudo bem, pessoal? Por hoje é só, breve texto, terminando de corrigir essas questões. Próxima semana nós estamos de volta, espero que continuem bem e até mais ver. Valeu!